Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, amigos que nos ouvem e nos assistem nesse momento, eu quero iniciar as minhas palavras de uma forma que não poderia ser diferente. Eu que ocupei essa tribuna ao longo desse ano por diversas vezes para tratar de assuntos de interesse nacional. Eu só ocupo essa tribuna privilegiada para tratar e cobrar providências por parte dos ministérios, do governo federal, desta própria casa de interesse que seja na nação. Mas neste meu último discurso eu não poderia deixar de começar minhas palavras desejando um Feliz Natal a toda essa casa. Eu não quero aqui repetir e elencar todo o corpo funcional desta casa. Aqui foi feito pelo deputado Garotinho, quando usou da palavra e elencou as meninas do café, as pessoas da limpeza, a assessoria técnica de som e imagem da Câmara dos Deputados, a taquigrafia, os deputados, os funcionários das comissões, dos gabinetes, todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento e que provavelmente têm interesse pelos trabalhos que são realizados por esta casa. Eu quero desejar um Feliz Natal e um ano de 2013 muito melhor do que foi 2012, para que nós possamos colher as sementes que foram plantadas em 2012 e que, se por um acaso não foram colhidas, que sejam em 2013. Começando, claro, pelo que tanto tem sido repetido, que é a aprovação do orçamento, o Orçamento Geral da União. E eu que fiz parte da Comissão Mista de Orçamento, como coordenador da minha bancada, coordenador dos democratas, hoje aprovamos naquela comissão, mesmo sobre uma dúvida que, se os trabalhos do Congresso Nacional já tinham sido encerrados, como é que nós iríamos nos reunir na CMO para aprovar o orçamento de 2013? E eu disse lá que, mesmo entendendo aquele argumento, deputado Francisco Escócio, de que o Congresso estava fechado e como é que nós aprovaríamos o relatório do senador Romero Jucá na comissão, que nós deveríamos encerrar aquele ciclo. Eu não sei dizer, e talvez nem seja, o relatório pronto e acabado e perfeito que os democratas, pelo menos, esperavam, mas é um relatório trabalhado, foi esculpido por todas as bancadas, foi flexibilizado pelo senador Romero Jucá, diversos temas foram aperfeiçoados, como é o caso do Sistema Único de Saúde, dos gastos com a saúde, em que o senador Romero Jucá elencou 6 itens, em que foram negociados e retirados, ficando apenas o Hemobras e os hospitais universitários, tirando saneamento básico, tirando diversos pontos que não sejam considerados como gastos na saúde. Mas o que me preocupa na falta desta aprovação do orçamento em 2013 é, primeiro, com a falta do reajuste dos funcionários públicos que estavam assegurados no orçamento, um reajuste que a presidente da República prometeu, escalonado ao longo de 3 anos, um percentual de 15%. E com a não aprovação do orçamento se torna comprometido. Isso me preocupa, assim como me preocupa mais a falta da segurança financeira do investidor privado e a falta de investimentos na infraestrutura do nosso país. E é neste tema que eu quero entrar, já consumindo uma boa parte do meu tempo, para dizer que aqui eu preparei algumas palavras para falar da minha preocupação sobre a situação econômica do nosso país e a necessidade que nós temos em investir na infraestrutura do Brasil. Caso contrário, nós não iremos conseguir que o investimento no chão de fábrica, na produtividade do país, nos investimentos privados dos empresários que irão tirar dinheiro do seu caixa para investir nas suas empresas, para que esse país possa crescer, isso não irá acontecer. Porque, primeiro, não tem para quem vender, segundo, não tem como escoar. Se não há investimento no país, não há giro de dinheiro na economia, não há aquecimento na economia. E o que nós pretendemos é ter uma economia aquecida com o trabalho do brasileiro. Não com programas assistenciais, que eu não sou contra, mas eu quero é que o povo brasileiro, que a juventude do meu país, possa sair de casa diariamente e voltar no final da tarde, voltar para a sua casa, para o seu lar, para jantar com a sua família e ter o seu dinheiro no bolso, fruto do seu trabalho, do seu aperfeiçoamento, do seu know-how, de um curso profissionalizante que ele recebeu de um governo municipal, estadual ou federal. Eu quero a independência do povo brasileiro e o crescimento do nosso país. Eu quero é que o Brasil seja comparado com os países da América Latina, não com os países da Europa.
Ah, os países da Europa estão em crise? Não, eu quero saber como é que estão os nossos vizinhos, o México, o Chile. Não vou falar da Argentina, que está ruim, mas eu quero saber dos nossos vizinhos da América Latina. E para não consumir ainda mais o meu tempo, eu vou me ater às minhas palavras, para que eu não comece aqui a me alongar no meu improviso e fuja do meu escrito. Mas, para abrilhantar ainda mais este último discurso do ano, eu quero conceder a palavra ao meu companheiro de Câmara, amigo, grande representante do Estado do Maranhão, o deputado Francisco Escócio, a quem eu concedo uma parte. É muito bom quando a gente chega aqui e vê um jovem, talentoso, competente, a mesma figura do seu pai quando eu fui colega dele e ele meu líder no Senado Federal. Grande Agripino. Seu pai mostra e mostrou a cada dia a este cenário brasileiro as mesmas coisas que você está trazendo a esta tribuna. Receba a minha homenagem, a homenagem desse mais já idoso, mais uma pessoa que estava aqui apreciando o tempo e dizia: como é bom a gente ter um jovem com o talento de Vossa Excelência a nos dar ensinamento nessa tribuna. Receba do fundo do meu coração essa homenagem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Francisco Escócio. Pois, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, 2012 definitivamente não foi um dos melhores anos para o nosso país. E quando digo isso, não estou me referindo aos vários escândalos que vieram à tona, revelando a ausência de espírito republicano que impera na intimidade dos gabinetes oficiais. O que eu vejo de pior neste período são as questões ligadas à área econômica e que serão um impacto negativo na vida das empresas e das famílias brasileiras nos próximos anos. Depois de ter um governo que durante anos preferiu apenas surfar na onda de desenvolvimento que embalou a economia mundial, em vez de aproveitar os bons ventos para mergulhar fundo na solução dos problemas que impedem a manutenção de um crescimento sustentado, o país se vê agora diante de uma verdadeira inanição econômica. O desempenho pífio de 2,7% do produto interno bruto verificado em 2011, e que se esperava ter sido um fato isolado, transformou-se em uma onda de índices negativos que atravessou 2012 e que promete seguir adiante sem previsão de reversão a médio prazo. O crescimento de apenas 0,6% do PIB no terceiro trimestre deste ano superou as previsões mais pessimistas e não deixa dúvida. 2012 será o ano do raquitismo econômico para o nosso país. Alguém deve dizer, mas a Europa está em crise, a economia norte-americana passa por dificuldades e com o Brasil não poderia ser diferente. Nós devemos, porém, nos comparar, como eu falei há pouco, aos nossos vizinhos. E se fizermos isto, vamos constatar que entre os países latino-americanos, o desempenho do PIB brasileiro em 2012 só não será superado pelo Paraguai, ou seja, teremos o segundo pior crescimento econômico da região. Confirmar que o Brasil está na contramão da América Latina, no que se refere à política econômica, não é tarefa das mais difíceis. Basta observar que, enquanto aqui, a formação bruta do capital fixo, que mede a ampliação da capacidade de produção futura das empresas, caiu 3,9% nos primeiros trimestres deste ano, nos 3 primeiros trimestres deste ano. Os demais países da região, em média, conseguiram no mesmo período registrar uma taxa de investimento equivalente a 22,9% do PIB. Trata-se da melhor média desde 1981, o que prova que as economias das vizinhanças não são empacadas como a nossa. Trata-se, senhoras e senhores, de números compilados pela COPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU. Quando em 2010 a adoção de medidas econômicas tópicas, com destaque ao incentivo dado ao crédito para o consumo, provocaram aquecimento econômico, muitos comemoraram como se fosse o início de uma nova era de prosperidade em meio a um mundo assolado pela crise. Ledo engano, não passava de um voo de galinha. O governo federal tenta impulsionar a economia estimulando o consumo, ofertando crédito e concedendo renúncias tributárias. Entretanto, a economia brasileira implora por uma alteração de rumo. O motor do crescimento econômico precisa deixar de ser o consumo e passar a ser o investimento.
Ao invés de investir em obras necessárias como reformas nas estradas, ampliação de aeroportos e melhorias dos portos, o governo tem preferido as ações de curto prazo. A saída para essa situação do PIB medíocre seria aumentar os índices de investimento, mas o governo não faz a sua parte e não promove melhorias na infraestrutura do país. Prova disto é que o atual governo registra o mais baixo índice de crescimento do Brasil desde o Plano Real, em 1994. Com isto, repito, que o baixo desempenho da economia no terceiro trimestre deste ano, com crescimento de apenas 0,6% do PIB, deixa claro que o ciclo de incentivo ao consumo, como mola propulsora do país, está esgotado. E o pior é que a conta das desonerações dos impostos feitas para sustentar esta tentativa de aquecimento está sendo paga por prefeituras e governos estaduais. No Nordeste, onde municípios e estados são mais dependentes dos repasses dos fundos de participação de responsabilidade do governo federal, a fatura tem sido ainda mais salgada. Falta de disposição para dar prosseguimento às reformas estruturais iniciadas nos primeiros 8 anos após a implantação do Plano Real não acabou em 2010, como muitos imaginavam. Houve quem acreditasse que o atual governo retomaria o processo de reformas executado na era de Fernando Henrique Cardoso, que permitiu ao país consolidar a base a partir da qual o Brasil conquistou as condições para dar o salto definitivo em direção ao patamar das economias mais desenvolvidas e equilibradas do planeta. Em vez disto, o que se tem visto são medidas meramente pontuais, por meio das quais o governo julga que colocará o país num ritmo continuado de desenvolvimento. O protecionismo excessivo e as constantes intervenções estatais na economia criaram um ambiente de generalizada desconfiança do mercado internacional em relação ao Brasil. E numa economia globalizada como a atual, não demorou para que esta descrença contaminasse também o empresariado doméstico. O resultado é que nem as portas do Tesouro, abertas para vitaminar os financiamentos do BNDES, o governo tem conseguido incutir o ânimo nos empresários brasileiros, que, tal como os investidores internacionais, temem futuras quebras de contrato e novos desvios de rumo por parte do governo. O governo já se deu conta de que, sem o investimento privado, o país não terá como sair do atoleiro em que foi colocada a economia nacional. Enquanto não aceitar que o sistema capitalista em que vivemos pressupõe liberdade para a atividade econômica, não sairemos do lugar. A falta de um ambiente positivo e seguro para investimentos afugenta os capitais que o país poderia atrair. É importante destacar a falta de musculatura ou de disposição para investir É importante destacar que a falta de musculatura ou de disposição para investir não se resume ao setor privado. Vejam o exemplo da Petrobras, que instrumentaliza como uma ferramenta da política econômica, vem perdendo o gás e a energia que sempre a caracterizaram como uma das maiores fontes de investimento no Brasil. Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, o IBP, aponta que a imposição de uma política de preços de combustíveis incompatíveis com a realidade do mercado fez com que o valor da companhia estatal recuasse para antes das descobertas do petróleo e do pré-sal. Além disto, a Petrobras deixou de arrecadar cerca de 12 bilhões de dólares em função da defasagem de preços mantidas como instrumento de controle da inflação. Trocando em miúdos, o levantamento do IBP mostra que os prejuízos da Petrobras equivalem a um pré-sal jogado pelo ralo. É muita coisa. Reformas estruturais urgentes, como na área tributária, nem sinal. Se num passado recente a ideia reinante no mundo era de que o Brasil era a bola da vez, agora vai se espalhando um consenso, uma unanimidade de que estamos perdendo o bonde da história. A visão atual do mundo é de que o Brasil perdeu o viço, perdeu o seu brilho. Entraves em setores como aeroportos, portos, armazéns, ferrovias e burocracia tornam o Brasil um dos piores países para se investir no mundo. A Confederação Nacional das Indústrias organizou um ranking de competitividade comparando 14 países em economias semelhantes à brasileira. O Brasil ficou em penúltimo lugar, à frente apenas da Argentina. A impressão que dá é de que o atual governo vive a síndrome bem retratada na fábula do escorpião, em que o inseto venenoso, mesmo sabendo que provocaria a própria morte por afogamento, não resiste à sua natureza e se desfecha numa ferroada fatal no animal que o transportava em meio às águas de uma enchente. O governo, como disse anteriormente,
sabe que depende do esforço do investimento privado como condição sine qua non para retomar o crescimento. Mas a natureza torta de seus dogmas ideológicos não lhe permite mudar de postura. O desejo de mandar é maior do que o anseio pelo desenvolvimento sustentado. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, é com muita honra que represento nesta casa o Estado do Nordeste. Por isto, posso garantir com toda convicção que as dificuldades que os setores produtivos do país vêm atravessando por conta de uma política econômica equivocada são muito maiores na minha região do Nordeste. Além da diferença astronômica em relação às condições de infraestrutura de que padece em comparação com o Centro-Sul, a região vive atualmente as agruras de uma estiagem que já se foi configurada como a pior seca vivida nos últimos 50 anos. Ninguém em sã consciência ousaria aqui culpar os governos pelos castigos do clima, mas não há dúvida de que a ausência de uma política de desenvolvimento voltada para suprimir as diferenças regionais ajuda a politizar os efeitos danosos da estiagem sobre a população do semiárido nordestino. E eu aqui abro um parênteses para cobrar por mais uma vez a execução das 5 medidas provisórias que foram editadas para socorrer as vítimas do Nordeste, vítima do Rio Grande do Norte, vítima da Paraíba, do deputado Amaury Teixeira, vítima de todos aqueles sertanejos que estão enfrentando uma das piores secas dos últimos 50 anos. Então, fica aqui mais uma vez a minha cobrança na execução das medidas provisórias que foram editadas para socorrer as vítimas do Nordeste. Mas veja um exemplo, voltando ao meu discurso, do projeto da transposição do Rio São Francisco, saudado como obra do século e lançado com a pretensão de levar água para 12 milhões de pessoas que vivem em áreas carentes de recursos hídricos. Com um orçamento gigantesco, a obra foi iniciada sem contar sequer com um projeto executivo. O resultado é que o canal por onde deveria estar passando as águas do Velho Chico transformou-se numa vala seca em uma região tão carente de investimentos. A previsão inicial era de que as obras da transposição seriam concluídas em março de 2010 e seu orçamento chegava a 4,8 bilhões de reais. Hoje, mais de 2 anos e meio após o início do cronograma, o orçamento pulou para 8 bilhões de reais, ou seja, 82% a mais que o valor original e apenas 40% da obra está pronta. Dos 16 lotes licitados, 5 contratos foram rescindidos. E segundo o Sistema Integrado da Administração Financeira, o CIAF, este ano o governo federal só liberou para transposição 272 milhões de reais, sendo que o total autorizado era de 1,35 bilhão de reais. O governo substitui as ações concretas e responsáveis por anúncios e inaugurações midiáticos, para disfarçar a falta de planejamento e de estratégia de desenvolvimento para a região. Falo com autoridade porque o meu estado, o Rio Grande do Norte, tem sido vítima desta questão que falha na definição de uma política que priorize o desenvolvimento econômico, e não unicamente a caridade dos programas sociais para a gente sofrida do Nordeste brasileiro. O Sudeste brasileiro tem o petróleo do pré-sal como fonte de energia a ser explorado no futuro próximo. Esta fonte, porém, é finita. Já o Nordeste, e em especial o Rio Grande do Norte, conta com uma fonte de energia limpa e renovável colocada como prioridade na agenda de investimentos das nações mais envolvidas do mundo. Estou falando da energia eólica. O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro com o maior potencial de geração de energia elétrica obtido por meio do uso de aerogeradores. Os ventos potiguares podem gerar a eletricidade de uma Itaipu. A pergunta que faço, senhores e senhoras deputados, é a seguinte: a exploração deste potencial energético renovável e limpo não poderia ser uma fonte de receita de recursos para melhorar a qualidade de vida da população que habitam terras áridas, mas que são abundantes de ventos? Só que isto não vai acontecer pelo simples fato de que a receita obtida com a geração de energia das usinas eólicas não deixa um tostão de impostos nos estados onde estão instalados os aerogeradores. Isto aconteceu porque o regime tributário que rege sobre a produção de energia elétrica determina que os impostos incidam na ponte do consumo e não na fonte de geração. Desta forma, a energia dos ventos potiguares será despejada na rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico
para ser consumida majoritariamente pelos estados industrializados do centro-sul do país, que, de quebra, ainda ficarão com os impostos gerados pelo consumo. Por se tratar de uma nova fonte de geração de energia e, consequentemente, de impostos, o setor eólico poderia ser regido por um sistema tributário diferenciado, que levasse em consideração a necessidade de gerar riqueza nas terras onde estiveram instaladas as usinas de aerogeradores. Os conflitos a serem administrados numa mudança deste gênero não teriam a mesma complicação de quando se mexe em regimes tributários mais antigos, em que a defesa dos interesses de cada Estado inviabiliza mudanças. Uma iniciativa nesta direção por parte do governo federal representaria para um Estado como o Rio Grande do Norte uma fonte permanente de recursos que permitiria a implementação de um processo de reestruturação econômica. Deputado Felipe, me permite uma parte? Claro, com todo prazer. Eu quero, na condição de vice-líder do PPS, lhe parabenizar pelo trabalho deste ano, em especial, quando tivemos a oportunidade de estarmos mais próximos, representando a bancada de oposição junto com o DEM e o PSDB. Foi uma grata satisfação e quero lhe desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e dizer que no ano de 2013 as nossas lutas nesta casa efetivamente continuarão, para que a gente consiga dar à nossa população brasileira aquilo que a gente entenda que seja o melhor. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e parabéns pelo seu trabalho neste ano. Obrigada, deputado. Eu quero agradecer a Vossa Excelência o seu à parte, assim como reconhecer aqui em público a importância dessa parceria do PPS e do PSDB na aprovação do orçamento. Eu aqui no início do meu pronunciamento eu falei que as sementes que foram plantadas esse ano, elas deveriam germinar em 2013. E a primeira semente que nós plantamos juntos foi a aprovação de um texto do orçamento da União de 2013. Infelizmente, por uma crise institucional, não foi possível aprovarmos hoje no plenário da Câmara, mas eu tenho certeza que o que dependeu do Democratas, do PPS, que é o partido de Vossa Excelência, e do PSDB, nós cumprimos a nossa parte na manhã de hoje, onde aprovamos a Lei Orçamentária de 2013, que teve como relator geral o senador Romero Jucá. Então eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo seu à parte e reconhecer em público a grande importância que teve na Comissão de Orçamento ao longo desse ano. O governo federal, que está metendo sua colher na disputa travada pelos estados para atrair investimentos a partir de programas de incentivo fiscal, bem que poderia articular uma reforma tributária mais profunda. Além de reduzir o custo Brasil, que tanto afugenta investimentos quanto reduz a competitividade da indústria nacional, uma nova visão tributarista poderia ser a fonte de uma política de desenvolvimento que leve em conta as carências e as diferenças entre as diversas regiões do país. Enquanto não garantir ao Nordeste condições diferenciadas de obter um crescimento sustentado, o Brasil não conseguirá eliminar a miséria como quer fazer crer o discurso oficial, que vende a falsa ideia de que o assistencialismo social basta para dar dignidade às populações do semiárido brasileiro. E não é falso afirmar que a falta de definição de uma política de desenvolvimento regional eficiente e permanente por parte do governo federal acaba dificultando a consolidação de um processo de reestruturação econômica nos estados nordestinos. Senhor presidente, eu faço aqui desta tribuna democrática meu alerta em nome da gente da minha terra potiguar e de todo o povo brasileiro, que, repito, represento com muito orgulho neste parlamento. Sei também que as minhas palavras ecoam os anseios de trabalhadores e empreendedores dos mais diversos estados nordestinos e de todo o Brasil. Parte do meu trabalho como parlamentar eu dedico a mostrar não só aos meus conterrâneos, quanto a toda a população brasileira, que nós podemos muito mais e que nós merecemos muito mais. O Nordeste deve ser inserido no processo de desenvolvimento nacional para ter condições de crescer a partir do seu próprio potencial de gerar riquezas. Mas num país que exige um crescimento pífio do PIB, este ano deve ficar em apenas 1%, isto é praticamente impossível de ser alcançado. Certamente temos avanços sociais, no entanto, o governo tem deixado de lado as ações que podem fazer o Brasil andar com as próprias pernas. Usando a linguagem popular, o governo pode estar matando a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro ao manter uma ascensão social sem reformas estruturantes. Portanto, terminando o meu tempo, senhor presidente, eu talvez precise de 1 minuto apenas para concluir. Eu concluo lembrando que, ao tratar da economia de um país, não podemos ser adeptos da política de improviso.
Precisamos de medidas pontuais que coloquem o Brasil no rumo certo para o crescimento econômico. Rumo este que passa necessariamente pelo investimento em infraestrutura do país. Eram essas palavras que eu queria proferir aqui, senhor presidente. Talvez em algum momento, com uma crítica um pouco mais elevada ao governo federal. Talvez em algum momento do meu discurso com uma crítica um pouco, num tom mais elevado, quanto ao modelo de gestão. Mas que não seja entendido como um discurso político ou de um deputado da base ou da oposição, mas sim, como eu disse aqui, como um alerta às verdadeiras necessidades de um país que precisa aprender e saber andar com suas próprias pernas, não dependendo de programas assistencialistas, que eu não sou contrário, mas sou favorável sim à independência do povo brasileiro e à geração de emprego e renda. E o emprego e renda só é gerado com o investimento em infraestrutura de um país. E é esse o teor do meu discurso. É uma análise econômica do país e uma cobrança para investimentos na infraestrutura, que sem sombra de dúvida serão fundamentais à aprovação da Lei Orçamentária de 2013, que nós não fizemos esse ano, mas que sem sombra de dúvida iremos procurar fazer no início de 2013. Muito obrigado a Vossa Excelência e assim eu concluo as minhas palavras, desejando um Feliz Natal novamente a todos que nos assistem e nos ouvem. Muito obrigado.